Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, verso 30 a 44. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Mas, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram a pé antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde e os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar deserto já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Deus Pai, em Tua presença nesta noite, que a Tua palavra fale no nosso coração. Que as pessoas entendam, aquelas que estão nos ouvindo pelo YouTube e Facebook, compreendam a Tua palavra para o seu coração. E entendam o que Deus fala para cada um de nós. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para falarmos daquilo que Tu já nos revelaste. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos, vamos falar sobre Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles. Jesus era maravilhoso. Nesse texto aqui, na Nova Almeida Atualizada, bem simples para compreendermos como tudo aconteceu. Meus irmãos, que maravilha! Mais um dos milagres de Jesus que aconteceu em toda a sua jornada aqui na terra. Eu quero destacar 3 versos. O verso de número 34, o verso de número 41 e o de número 42. E quero tentar nesta mensagem se fazer compreendido para que vocês saibam o que Deus faz de maravilhas, de bênçãos nas nossas vidas. E no verso de número
34, Jesus viu grande multidão e compadeceu-se deles. Olha, irmãos, esse é o coração do encarnado, do Filho de Deus que veio ao mundo para trazer a boa nova da salvação. O Senhor Jesus, amados, na demonstração dos efeitos do pecado que atingiu a humanidade, irmãos, o seu pensamento como um homem encarnado para ser igual a mim, a você e a todos nós, com exceção do pecado, amados, a sua misericórdia, a sua compaixão pelas pessoas era grande demais. E isso nos traz ensinos para aprendermos com ele a ser também compassivo com as pessoas. No verso número 41 diz: erguendo os olhos para os céus, os abençoou. No verso 41, amados, chegou o momento que ele entrega aquela situação ao Pai, ao homem encarnado, para que opere a maravilha naquele local. Amados, hoje a grande maioria das testemunhas de Cristo, que sou eu, que é você, amado, sempre quando nós vamos comer algo, tomar o café da manhã, almoçar, jantar, a gente sempre ora a Deus, né? A gente sempre apresenta a Deus a graça que Ele nos tem dado, e assim nós manifestamos, erguendo as mãos para os céus, em gratidão a Deus pela bênção da mesa farta, do alimento que não falta para a nossa família. Olha, meus irmãos, as testemunhas de Cristo, amado, devem fazer isso. Na caminhada do deserto, quando eles iam alguns quilômetros, faltou o alimento, os alimentos que eles trouxeram do Egito, acabou, não tinha mais o que comer. Moisés ergueu os braços para cima, falou com Deus, e Deus respondeu. E Deus deu durante 40 anos o alimento que eles não precisaram mais comprar. Não só o alimento, mas a água. Porque esse Deus, Ele é maravilhoso para nós, irmãos. No verso número 42. Todos comeram e se fartaram. Ninguém ficou, amados, sem comida. Todos puderam comer. Meus irmãos, que maravilha, né? Todos estavam de barriga cheia, eu me lembro daquela barriga cheia de R$1, né? Que as pessoas comem e enchem a barriga, né? Isso é muito bom. Bem, todos ali se satisfizeram, todos foram supridos com aquela multiplicação dos pães e dos peixes, e todos comeram, amados, e diz a palavra de Deus que sobraram 12 cestos de pedaços de pão e pedaços de peixe. Que bênção de Deus, né? Bem, vamos para a mensagem? Vamos lá. Primeiro ponto nosso aqui no verso de número 34. Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. Olha bem, ao ver a multidão, Jesus Cristo, amado, não estava preocupado. Quem que estava preocupado? Era a testemunha de Cristo, os crentes. E agora, como é que tu vai dar de comer? Me lembro de Marlene, lá em Patu, nem gosto de contar milagres da nossa jornada, mas os irmãos Patu entenderam errado, pediu para levar 40 presentes, 40 cachorro-quentes, 40 de refrigerante para todo mundo. Mas quando a gente chegou lá, tinha mais de 100 pessoas, 100 crianças.
A gente foi para o lado de fora da igreja orar a Deus. Aqui as mãos para cima e dizer, Senhor Deus, resolve esse problema agora. Mas não tinha só 100 para 40 pães que eu botar o cachorro quente dentro. E aí, meu irmão, 300 pessoas comeram e 40 presentes. Não sei tanto esse presente. Mas todo mundo comeu. Foi um milagre terrível da igreja que veio com a gente, na caravana de irmãos, ficaram todos admirados. Porque Deus é quem faz as coisas, irmãos. Não é? Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Olha, ficaram todos maravilhados, né? Quando Jesus disse, não dei você de comer, mas como é verdade comer, Senhor? Ele disse, vê aí, não, mas ele não tem como comprar, você não tem nada, não dá nem para comer. E Jesus disse, vê se alguém tem alguma coisa por aí, né? Mas não deixe o povo ir embora. Mas vê se alguém tem alguma coisa por aí. E aí procuraram, tem um garoto com 5 pães e 2 peixes. E levaram a Jesus, amados. Né? O povo estava... Aquele povo não queria sair dali. Sabe como eu ouvi a palavra de Deus? E uma mulher hoje disse a mim, meu filho, você passa o dia todo estudando a Bíblia aí, é muito gostoso. Eu posso estudar a palavra de Deus, que é bom, eu vou ensinar, tem que estudar. E eles estavam ouvindo aquelas mensagens que penetravam nos corações deles, e as coisas iam se resolvendo lá por dentro. Ele disse, agora já sei como eu vou agir, porque Jesus orientou aquele povo, ele tanto trazia a palavra divina como trazia o pão material. Olha, meus irmãos, a mensagem de Jesus Cristo era de forma arrebatadora, amado, e trazia vida para aquelas pessoas que se encontravam, quem sabe, sofrendo, sufocadas com os seus problemas, amados. E muitos deles até estavam assim, desesperados, como muitos estão desesperados, mas quando ouve a palavra de Deus, ele tem uma resposta, e a resposta vem de Deus. Meus irmãos, ninguém queria deixar o local, como nós vimos aqui no texto, queria continuar ouvindo a palavra de Jesus, a noite já estava chegando, meus irmãos, não é? Mas eles ficaram tranquilos, amados, não é? Porque eles confiaram naquele que estava falando palavras lindas e bonitas. Hoje, amados, preste atenção, as pessoas precisam estarem atraídas para Cristo. Nada deve obstacular. Nós não faltamos no nosso trabalho. Nós vamos assistir um jogo que eu não assisto mais. Tem que chegar na hora, não perder. Se for para um cinema, não pode chegar depois. E as pessoas se esforçam, né? Mas a gente, muitas vezes, irmãos, encontra tanto obstáculo para estar na presença de Deus, amado, né? E a presença de Deus é para nos dar soluções, para nos abençoar e nos livrar de todos os perigos. Em segundo lugar, amados, o verso número 41 diz que ele, erguendo os olhos para os céus, e diz, Pai, entrego a Ti essa luta que estamos enfrentando aqui, né? Foi Jesus que foi orar, o homem Jesus que foi orar a Deus, né? E todos, amados, e todos os ensinamentos que Jesus Cristo passava para aquele povo, né? E eles entenderam, talvez, quem sabe, a oração, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, que tem no meio do caminho da oração, pão nosso de cada dia. Que nós precisamos orar ao Senhor todos os dias, amados, né? Diariamente, meus irmãos, nós precisamos orar, meus amados. Meus queridos, eu tenho o costume de orar na madrugada. Às 3 da manhã, geralmente, às vezes um pouco mais, um pouco menos.
E eu estou orando ali, ergo minhas mãos para cima, aponto para Deus as lutas que nós temos. O Senhor não sabe quantos pedidos eu recebo de oração. E preciso interceder a Deus e erguer os braços para os céus. Ouve a nossa oração, Senhor. Nós precisamos ter uma vida de oração. Eu não conto não, mas eu acho que eu devo orar mais de 30 orações por dia. A Deus, amado. Porque qualquer farinha, qualquer coisa, agora eu estava recebendo notícia, um grande amigo meu, o senhor chamou, é do Wilson, é do municipal da praia, saudosa Rosa, Fernando Palmas, do meu colega, trabalho, representante CDL. Aí não perdi tempo, chegou a hora de orar pela família dele. Por mais que a gente chore a perda de uma pessoa, ele era um cristão, foi para Deus, mas a gente ora pela família que precisa de oração. Meus irmãos, como tudo isso é muito importante para nós, amados. O Senhor Jesus estava dando a palavra ali, falando de coisa linda, maravilhosa, chegava, Pedro, e aí, como é que vai fazer? Aí chegava outro e dizia, não tem povo por aqui não. Chegava um e dizia, vamos dispensar esse povo. E Jesus não estava nem aí. Calma, meu irmão. E ele pregava para o povo que estava ali ouvindo ele, era uma multidão, amado. E ele manifestava ali para aquele povo, amado, a continuidade da mensagem, que ele não podia parar, ele tinha que dizer as coisas para as pessoas que precisavam, amado, daquela pregação, amado, como hoje tantos precisam ouvir a palavra de Deus para se energizar, para se fortalecer, para sentir alegria no Senhor Jesus. Olha, precisamos ouvir a voz do Evangelho, da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus, amado. Não para ouvir as profetadas do povo, não para ouvir, amado, as revelações do povo, as histórias que as pessoas contam, amado, e as coisas estranhas que acontecem. Nós precisamos da palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para nós na nossa vida, meus irmãos. Ter uma vida com Deus. Olha, o verbo aoristo do grego aqui para definir, né? E o verbo aoristo do grego é um verbo que não tem limites. É um verbo que ele tem algo muito grande. E o que foi que Jesus Cristo disse para eles? Né? Jesus Cristo mandou dar o alimento para o povo. Diga a eles. Pois é. Mas quando o Senhor isso acabar, não, vá dando aí. A palavra é essa, que não se acaba. Vou em frente, dê o alimento à grande multidão, amado. Não faltou nada naquele dia, todo mundo se alimentaram, amado. Olha, amado, há muito tempo, anos atrás, amado, no início da nossa missão, aqui era a minha casa, aqui era a minha sala, aqui era um lavabo. E aí, Marlene me disse, 2 anos se passaram que eu fechei minhas lojas, e amanhã não tem nada para feira. Isso era no domingo. Nós sabíamos disso, vamos orar. Pegamos nos braços do céu. Juninho era um menino, adolescente, Martinha era uma juvenil. E eu e Marlene orando a Deus ali. Pai, supre a nossa necessidade. Como é que vai ser amanhã? Está em tuas mãos. E aí, depois da oração, veio o sossego, comemos comer aquele dia, se fartamos, né, Marlene? Aí, 6 horas da manhã, acordo para ver o programa, para sair pelo programa, não pude nem sair. Chegou primeiro do que eu, abuzinou aqui a minha campainha nessa casa. E aí, quando eu já arrumava para sair, quando eu fui sair, aí tinha um senhor lá. É aqui a casa do pastor Marcos Herói de Praia.
Eu estou sem comendo para entregar aqui. Pois não. Saí assim de manhã cedo. Uma pampa lotada de tudo. Caixa de óleo, fardo de arroz, fardo de feijão, de farinha, de açúcar, caixa de lado de conservas. Aqui foi um momento assim desafiador para nós, e nós recebemos aquilo e alegres fomos agradecendo a Deus. Foi uma alegria do campo, uma alegria tão grande. Foi um dia feliz ali, mas não aconteceu só essa vez. Essa vez foi uma pampa, outra vez foi uma F4 dele. Aliás, Dedé. E outra foi o carro meu que acabou o motor. E oramos a Deus. Chegou aqui um carro para puxar meu carro e me devolver um monte de dia com o motor novo. Deus é Deus, amados. E nós temos que ter uma vida de compromisso com Ele, de oração, entregar a Ele as nossas lutas, as nossas dificuldades. Que Ele resolve, meus irmãos. Né? E para concluir, amados, todos comeram e se fartaram, no verso de número 42, amados. Né? Ele supriu a grande necessidade da multidão que estava com fome, amado. E todos ficaram satisfeitos, amados. Porque valeu apenas a multidão ficar e ouvir Jesus. Porque depois vem bênção. Ele traz bênção para cada um de nós, meus irmãos. Né? E como é bom a gente ver as pessoas felizes, alegres, né? Os corações, amados, felizes, de grande alegria, daquele grande milagre que aconteceu ali. O que restou, amado, da multidão dos pães e dos peixes, amados, ali eram 5.000 pessoas. Mas tem várias multidão de multiplicação do pão. Essa é a primeira multiplicação. Foram 5.000 pessoas, como disse, sem falar mulheres e crianças, devia ter mais de 10.000. Ali numa multidão. E ainda todo mundo, ele disse, dê a eles. E os cestos iam se multiplicando, não sei de onde era, mas Deus é quem sabia. Deus é quem sabe tudo. Ele supre nossa necessidade, no que nós precisamos, a gente fica sem entender. E comeram todos felizes, alegres, depois foram contar 12 cestos de pães e de peixes, né? Que sobraram. E alguém disse que 12 eram 12 tribos, na outra foram, né? Na outra foram 7 cestos, na outra, segunda multiplicação sobraram, que são o nome de Deus poderoso, que não deixa faltar nada. Meus irmãos, essa era a missão do Filho de Deus, satisfazer, amados, de uma vez só, os alimentos ali. Ele estava dando 2 alimentos ali. Qual era o primeiro? O alimento espiritual. Ele estava pregando a palavra de Deus, ensinando a eles, e eles estavam absorvendo o alimento da fé no coração deles, e depois precisou, amado, do pão material, aí veio pão e alimento para todas as pessoas. É assim que Deus faz, amado. Ele trabalha em dose dupla para nos atender em nossa necessidade, e todos que acreditam, que confiam em Deus, Ele não passa vexame, porque Deus que atende às nossas necessidades. Meus irmãos, finalmente, amado, esse foi um milagre fantástico, né, que aconteceu. O Senhor Jesus, amados, conhece as necessidades, amados, do povo, tanto, amados,
na área espiritual, como na área material. Ele conhece todas as nossas necessidades, amado. O Senhor Jesus, Ele ensina o seu povo a buscar Deus, amado, e ter a convicção de que Deus responde às nossas orações. E mais, amado, toda a multidão absorveu a bênção de Deus naquele dia, amado, para a vida deles, né? Se fartaram do bem de Deus. Às vezes eu fico perguntando, né? Quem participou de uma jornada dessa? Quem participou de 40 anos pelo deserto com os cuidados e os milagres de Deus? Você tem milagres para contar? Quais os milagres que você recebeu de Deus? Agradeça a Ele por tudo o que Ele faz. Eu quero concluir, né? Certa vez um grupo de chimpanzé passando uma fome danada na floresta. Aí saiu um grupo de 5 a 10 chimpanzés atrás de alimento. Aí eis que de repente, né, surge uma árvore, né, ali com alimento. E eles ficaram ali, olha, ficaram ali muito felizes, né? Diante de tudo aquilo que eles encontraram. Então eles não foram comer, eles foram zoar, saíram disparados zoando, né? Zoando como está dizendo assim, venham para cá que tem o que comer. Aí veio aquela multidão, né, daqueles chimpanzés, e ali se fartaram e comeram. Será que nós temos feito assim, trazer alguém para quem ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus? Que aprendamos, irmãos. Nós estamos chegando ao final dos tempos e precisamos chamar as pessoas que amamos para ouvir o Evangelho. Que Deus abençoe. Amém.